muita alegria que eu entrevisto aqui nos estúdios da Capital FM o deputado Guilherme Maluf, que é o primeiro secretário da Assembleia. O deputado Guilherme Maluf foi presidente nos primeiros 2 anos deste mandato e, como presidente da Assembleia, foi o parlamentar que mais devolveu recursos ao Poder Executivo, numa contribuição gigantesca para diminuir a crise do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. E ontem a Assembleia aprovou a PEC em segunda instância e ontem mesmo a Assembleia promulgou a PEC. Quais foram os constitucionalistas que garantiram que pode promulgar, tá tudo bem, vamos que vamos, e a PEC está endossada? Essa PEC vale, tendo o texto final sido votado apenas uma vez? Bom dia, deputado, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Nós fizemos um estudo, Antero, aí comandado pelo presidente Eduardo Botelho, Procuradoria, alguns advogados, que entenderam que mesmo tendo sido feita aí um substituto integral, ela não precisaria cumprir prazo novamente. Então, o prazo que foi cumprido, ele seria suficiente para que atendesse aí essa segunda votação e desse uma aparência não, que desse legalidade à PEC. Então nós entendemos que ela, mesmo que ela for questionada, não vai cair. Nós tomamos muitos cuidados, até porque a PEC entrou na casa, ela ficou 60 dias em debate, fazendo audiência pública, então ela foi extremamente debatida e discutida pelos deputados, recebendo várias emendas, passando regularmente, legalmente pela Comissão Constituição e Justiça, pela comissão especial, que eu presidia essa comissão especial, da relatoria do Zé Domingos. Então nós procuramos fazer todas as etapas, cumprir todas as etapas para que desse legalidade à PEC. Tá, mas o que diz a Constituição? Eu estou até tentando entrar aqui no São Google para nos salvar, mas o que diz aqui a Constituição é que a PEC, as emendas constitucionais, vamos ver o que fala aqui sobre a emenda constitucional, que ela tem que ser aprovada em 2 turnos por 3/5 dos votos, com interstício entre uma votação e outra 15 dias. De 15 dias. Exato. Esse texto que foi promulgado, esse texto tem que ser aprovado em 2 turnos. Esse texto só foi aprovado em 1 turno. E essa que é a minha... Como a justiça é inerte, se tiver tudo combinado e ninguém contestar, ótimo. Eu estou torcendo pela aprovação da PEC. Mas se ninguém contestar, tá ótimo, bacana, tá aprovado. Se houver um só que conteste, vai ser declarado inconstitucional. Embora parece que o Estado também deve parecer, o próprio governador, que é professor de direito constitucional, entendeu que pode, mas ele entendeu muito mais que pode pela necessidade, porque senão o Estado tem que pagar 300 milhões agora, início de dezembro. São 400 milhões, me parece. Que tem que pagar agora, né? Pois é, então é muito mais pela necessidade do que propriamente pela lei. E aí, não sei se... O fato é que ela já está causando, Antero, uma ação real. A Secretaria do Tesouro Nacional já tem data para estar aqui no estado de Mato Grosso, para validá-la e para que possa enquadrar o estado de Mato Grosso no refis. Naquele benefício, né? Exatamente. Então, já tem data para estarem aqui em Mato Grosso, em função da promulgação da PEC. E também um fato positivo que foi anunciado pelo governador é que o próprio Banco Mundial, tendo em vista a aprovação da PEC, já aceita e quer discutir um refinanciamento daquela famosa dívida do Bank of America. Da dívida em dólar. Em dólar, dolarizada. Então, isso traria um benefício muito grande para o Estado, porque se o governo Pedro Táxi não tivesse pago essa dívida,
seguramente o governo deveria ter aí pelo menos 800 milhões de reais em caixa. E foi cumprida, são 2 pagamentos anuais. E o Banco Mundial agora está disposto a conversar, tendo em vista esse esforço que o Estado vai fazer. Tá, esse seria realmente uma conquista muito grande, essa eliminação da dívida. Aliás, essa foi uma das principais coisas que emburacou o Estado, né? Foi no governo Braio Maggi ou foi no governo Silval Barbosa? Não sei. Acho que foi com Éder Moraes. Éder Moraes e Silval Barbosa. Foi o Silval Barbosa. Quem dolarizou, havia dívida, quem dolarizou e vendeu a dívida para o Banco of America foi Silval Barbosa e Éder Moraes. Mas Éder Moraes foi secretário de Fazenda do Silval ou foi secretário de Fazenda só do Braio? Porque ele na época era secretário de Fazenda e o Vivaldo Lopes era o auxiliar dele. Ele entrou no governo Blairo Maggi da Secretaria de Fazenda. E deu continuidade. Mas ele não ficou na Secretaria de Fazenda no governo Silval. Ficou uma parte do tempo. Ficou o tempo suficiente de fazer essa beleza, né? De dolarizar a nossa dívida, né? Mas, deputado, eu soube que o senhor está mexendo num vespeiro lá na Assembleia Legislativa, que aliás é um grande tema. E é um tema que pode realmente mostrar ao servidor público o tanto que o servidor público pode estar sendo roubado. É essa questão da dívida dos servidores, que eles fazem aqueles empréstimos consignados nas casas bancárias. O senhor está querendo abrir uma CPI sobre isso? Está certo isso? É verdade, Antero. Eu tenho sido procurado por alguns sindicatos, tenho feito algumas discussões e o nível de endividamento do servidor público do estado de Mato Grosso é altíssimo. E alguns, inclusive, relataram até a possibilidade de suicídio por causa desse endividamento, não vendo saída, né? Outros, obviamente, estão entrando na justiça. O número dos processos está se tornando cada vez maior. Em torno aí de 80% do servidor, os dados preliminares que eu estou levantando, estariam enquadrados nesse endividamento. Mas é um endividamento muito cruel, porque ele não te dá a opção de rever algumas situações jurídicas ou contratuais. Ele é quase que automático. E como ele está desenhado, não é só em Mato Grosso. No país como um todo, você vai adquirindo esses financiamentos até mesmo por telefone. A vontade do servidor realmente desaparece, porque é consignado, quer dizer, o próprio Estado que paga. Ele já recebe descontado. E quando você tem aquele limite, aquela trava dos 30% do salário, começaram a ter agora subterfúgios para essas travas, via associações, cartão de crédito, enfim, elevando muito esse índice da trava dos 30%. Então, eu acredito que o primeiro passo é fazer um levantamento efetivo, né? E são dados ainda, não tenho dados reais ainda. A ideia da CPI realmente é fazer esse levantamento, procurar saber o histórico desses contratos. Eu sei que existe no passado aí até uma história de propina em cima de algumas empresas que adquiriram a possibilidade de fazer o consignado no estado de Mato Grosso. Mas o que nós queremos, a princípio, diagnosticar é o grau de endividamento e se está havendo um enquadramento dentro de um padrão aceitável pelo Sistema Nacional Financeiro, né? Porque todo servidor que entra na justiça ganha. Então não é possível que isso está sendo feito dentro do enquadramento da legalidade. Então eu, deputado Allan Kardec, que estamos querendo propor essa CPI, não temos todas as assinaturas ainda, mas já começamos a coletar as assinaturas. Estamos querendo fazer exatamente essa investigação. Vocês precisam de 8 assinaturas só. Exato. Não é possível que não tenha 8 deputados que queiram apurar esse assunto. Porque o primeiro ponto a ser levantado aí, deputado, inclusive já li parte do requerimento do senhor. O primeiro ponto a ser levantado aí é o seguinte: qual que é a instituição financeira que empresta, como que essa instituição financeira foi contratada? Teve alguma licitação? Eles ganharam a licitação? Eles ofereceram a melhor condição para o servidor? Como é que isso foi contratado? Esse contrato é válido? Como é que isso foi feito? Né? Para se apurar realmente toda
a responsabilidade e não estourar na costa do servidor, né? Sem dúvida nenhuma. Essas instituições bancárias, eu já tenho alguns dados, são pelo menos concentrados. É mais de um banco? São 4 a 5 bancos que estão hoje com a maioria dos contratos na mão. Eu ainda não quero citar essas instituições financeiras, até porque nós nem ainda conseguimos as assinaturas necessárias, mas não tenho dúvida que elas, a forma como elas foram contratadas, isso vai passar por uma análise e uma investigação. Tá, deputado, tem algumas perguntas chegando aqui pelo Facebook. Tem aqui uma pergunta de Luiz Fernando Botelho. Bom dia, Luiz Fernando Botelho, obrigado pela audiência. E a CPI do Ministério Público? Porque faz tempo que tem essa CPI do Ministério Público e ela não anda, né? Tem 3 anos, não é feita nenhuma audiência e ela é renovada. E a CPI do Ministério Público? Pergunta o Luiz Fernando Botelho. Luiz Fernando, ela foi aditado o prazo, o que a última notícia que eu tenho, ela vai ser presidida pelo deputado Oscar Bezerra, ela foi auditado o prazo e deve haver sim, pelo que o deputado nos comunicou, uma audiência agora, antes do final do ano, inclusive com uma lista aí de convocados que ela vai apresentar. Então ela realmente, demorou, mas ela vai se efetivar aí, eu acredito, pelo menos são as notícias que eu tenho dadas pelo deputado Oscar. Deputado, o senhor tem feito algumas ações em Cuiabá e também no interior de Mato Grosso, que o senhor denominou de Sábado Social. E parece que amanhã será a 6ª edição do projeto Sábado Social, no bairro Jardim Vitória. O que acontece no Sábado Social? Quem for lá no bairro Jardim Vitória, o que vai acontecer lá? Não, nós temos, já é a 8ª edição, onde nós levamos alguns serviços de mutirões a esses bairros. E esse sábado agora vai acontecer no Jardim Vitória, na escola de Jane, das 8 às 12 horas, onde são ofertados aí serviços na área médica, como aferição de pressão arterial, como aferição do teste de glicemia, e na área da consultoria jurídica. Nós vamos ter, normalmente somos muito procurados aí por informações sobre questões de divórcio, de paternidade, também palestras na área. A doutora Gisela do Procon dá palestra na educação financeira, e isso está sendo um grande sucesso junto às comunidades. Enfim, são serviços na área da saúde, nas áreas jurídicas, na área até do embelezamento, enfim, ensina-se aí as pessoas corte de cabelo, tentando um pouco capacitar as pessoas. Eu não digo que entrar no mercado de trabalho, oficinas de como fazer salgados, mas tenho certeza que seria um primeiro passo numa dificuldade tão grande que está hoje essa questão do emprego. De qualificação, né? De qualificação. Foi uma forma que nós entendemos que poderíamos, bom frisar, com a ajuda de parceiros. Temos aí mais de 10 parceiros aí, como o Instituto Cacheta, como o próprio Hospital Santa Rosa, como o próprio a Prefeitura de Cuiabá é parceira também. Enfim, instituições públicas e privadas. Tá, deputado, uma das principais questões do Estado é indiscutivelmente a questão da saúde. O senhor, inclusive, já usou a tribuna da Assembleia para mostrar realmente as dificuldades do setor e a necessidade de ter uma maior compreensão com os hospitais filantrópicos, porque está mais do que provado que sem os hospitais filantrópicos a saúde do Estado não vai andar bem. Não vai andar bem, e por isso é preciso construir uma relação harmoniosa com eles. O senhor, inclusive, ultimamente assegurou repasse de recursos provenientes de excesso de arrecadação para pagamento das dívidas da atenção básica dos hospitais filantrópicos. Está muito difícil assim acertar essa convivência com os hospitais filantrópicos. Nós tivemos aqui recentemente o fechamento de UTI pediátrica lá em Rondonópolis. O que eu consegui, Antero, é assegurar que o excesso de arrecadação, isso foi uma emenda que eu consegui aprovar com apoio dos membros da comissão especial,
o excesso de arrecadação do Estado, 30% pudesse ser travado para pagamento dos municípios que têm em atraso recursos da atenção básica e para os hospitais filantrópicos. Do meu ponto de vista, por que eu fiz isso? Enfim, existe um atraso aí, me parece que na ordem de mais de 100 milhões de reais junto aos municípios, pelo menos foi o levantamento que nós fizemos, e também muita discussão sobre o financiamento desses hospitais filantrópicos. Então, já que os poderes retroagiram nessa questão do excesso de arrecadação, nós estamos aí travando um pedaço, 30% do excesso de arrecadação, para que se cumpra o que está dentro da legalidade, que é a transferência do Estado para esses municípios e também para honrar os contratos com os hospitais filantrópicos, sem os quais, como você mesmo disse aí, vou citar alguns: Santa Casa de Rondonópolis, Santa Casa de Cuiabá, Hospital Regional, Hospital Santa Helena, Hospital do Câncer, a saúde do Estado não teria como ser tocada. Pois é, e o Estado está buscando esse entendimento, na opinião do senhor? O senhor é da base do governo, do mesmo partido governador, como é que o Estado concordou com a minha emenda, não colocou nenhum obstáculo e deu apoio a ela, ou seja, garantiu que vai haver excesso de arrecadação, já está previsto um excesso de arrecadação. Portanto, os municípios que têm esse débito com o Estado vão receber prioritariamente os recursos que estariam sendo destinados aos poderes, Assembleia, Tribunal de Justiça, enfim. Isso deixa de ir para os poderes. Deixa, né? de ir para os poderes. E o senhor destinou esses recursos para a saúde, é isso? Para a saúde, né? Exatamente. É uma grande saída. É uma grande saída. É o único lugar do mundo que poder tem participação em excesso de arrecadação. Como é que ficou a PEC do teto de gastos em relação aos poderes? Reduz o 12º do Tribunal de Justiça? Não, o Tribunal de Justiça da Assembleia congelou. O tribunal poderia ser maior, mas houve um entendimento onde nós criamos uma condição especial para o Tribunal de Justiça, até porque o tribunal nos demonstrou que existe um plano, Antero, de expansão das comarcas, e isso traria um enorme prejuízo para o estado de Mato Grosso. E nós criamos uma condição especial na ordem aí de 75 milhões para que ele tivesse essa gordura para realizar aí, para concluir os fóruns que estão em construção, os investimentos, a expansão necessária para a justiça do estado de Mato Grosso. Isso já em construção, né? Já em construção. Já em construção. Mas o 12º, o valor do 12º dos poderes diminuiu ou fica tudo como está? Fica como está, travado pela PEC. E fica como está, travado pela PEC por quanto tempo? Então, a proposta inicial eram 10 anos. Nós emendamos a PEC no sentido de trazer isso para 5 anos, principalmente nos 2 primeiros anos, para que realmente nesses 2 anos foi até uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, houvesse uma trava absoluta quase, não conseguindo aí exercer nenhum tipo de aumento nos gastos primários. Tá, travado isso nos 2 anos, significa que daqui a 2 anos a própria Assembleia vai poder avaliar isso. Não é a Assembleia, está prevista aí na PEC. Na PEC. Quem pode rever isso? É uma comissão formada pelo Executivo, Assembleia, Tribunal de Justiça, pode ser revista essa situação. Tá, mas isso, qualquer revisão que for feita tem que votar na Assembleia, né? Sem dúvida. Tem que mudar a PEC para que possa ser validada. Tá, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público, continuou tudo a mesma coisa ou diminuiu? A mesma coisa. Foi travado. Foi só travado? Foi só travado. Quando o senhor diz foi travado, significa que não vai ter aumento do 12º? Não, só a reposição dos 7% da inflação. Tá, então vai repor a inflação. Todo ano o que deu de inflação repõe. Isso, mas não mais que isso, né? Não mais que isso, e também sobre o 12º de 2016, não de 17. Tá, então nós retroagimos um ano também. E nessa conta quem mais perde é a Assembleia de Mato Grosso. Está sendo possível administrar a Assembleia? Você que é lá da mesa diretora, da primeira secretaria, a Assembleia não vai começar a atrasar as suas contas, não? Já está atrasada.
já está atrasada em função do atraso dos repasses, não em função do tamanho do duodécimo. Então nós temos aí quase 2 repasses atrasados. Então temos recursos atrasados na ordem aí de 60 milhões de reais. Só para a Assembleia? Só para a Assembleia. Sem contar o do passado. Tá, e aí, vocês vão ficar como caloteiro diante dos fornecedores da Assembleia e tendo para receber do governo, ou a Assembleia vai cobrar do governo? Não, já foi cobrado, já foi feita uma cobrança, já foi oficiado isso à Cefaz, e existe já uma programação de transferência desses recursos que foi dada aí ao presidente Eduardo Botelho, e nós esperamos que isso seja cumprido, porque realmente, senão, nós não fechamos financeiramente os gastos com a Assembleia. Deputado, vamos falar um pouco de política. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Tá. E o seu partido vai ter candidato a governador? O meu partido vai ter candidato a governador. O governador pelo táxi, ele vai ser candidato à reeleição, pelo que ele nos informou, e é o candidato do partido. Pois é, mas ele passa na convenção do partido? Porque, não, eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, porque é visível o desconforto entre Nilson Leitão e o governador Pedro Táxi. E é visível também que o Nilson Leitão tem a maioria no partido. Tanto é que ele elegeu a nova executiva praticamente desdenhando da vontade do governador. Embora depois que tinha perdido, o governador falou: não, eu não indiquei a Paola. Foi eu que não indiquei, que nem sou filiado. Mas já foi, né, Antero? Pois é, já fui. Pois é, mas não indiquei, né? Não tem nada a ver com isso. Assim, mas é visível desconforto. O senhor é da executiva do partido? Os deputados são membros natos lá da executiva, não tenho cargo na executiva. Mas o senhor não tem comparecido da executiva? Não, eu tenho sim, todas as reuniões. Então tá. Então o senhor esteve numa reunião há 30 dias, 20 dias, não sei quantos dias atrás, onde o deputado Nilson Leitão propôs da executiva, e teve um membro da executiva que se levantou e falou: olha, eu acho isso deslealdade propor aqui sem falar com o governador. O Nilson era ainda presidente e ele propôs que o PSDB tinha que discutir o plano B. Eu estive nessa reunião, e o plano B que está se tratando não é candidato a governo, é uma candidatura ao Senado Federal. Eu não vejo isso como plano B, porque são cargos distintos. Não, ele falou especificamente com relação... Não houve essa discussão. E eu estava presente, sei de quem você está falando, não sei se ele entendeu errado, mas... Inclusive ele se levantou e foi embora da reunião, falou: não, estou indo embora porque é deslealdade. Existia outros participantes da reunião, Rogério Salles, o prefeito de Paranaíta, Thelma de Oliveira. Então temos outras testemunhas aí que podem, tenho certeza, corroborar esse assunto. Então não houve uma discussão sobre plano B para o governo do estado de Mato Grosso. Tá. Cabe a candidatura de Pedro Táxi e do Nilson Leitão ao mesmo tempo? Porque o novo presidente do PSDB, eu entrevistei, ele se sentou aí na cadeira que você está. Aliás, é uma pessoa que eu admiro, gosto muito do Paulo Borges Júnior. Gostava do pai, gosto dele, acho que é uma pessoa muito sensata e que está buscando a união do partido. Mas, e ele acha assim: nada é normal o governador Pedro Táxi ser candidato e o Nilson Leitão ser candidato ao Senado. Eu também acho que é normal. Eu me elegi senador com Dante governador. Com uma diferença: ninguém queria ficar conosco. Essa era a diferença. Não, é verdade, essa era a diferença. As pessoas achavam que nós já havíamos perdido, né? E que, portanto, ninguém queria chegar perto, e nós ganhamos a eleição de senador e de governador. Mas agora cabe, não diminui o arco de aliança, o governador Pedro Táxi e o senador Nilson Leitão? Embora eu acho legítimo, não estou contestando não a candidatura do Nilson Leitão, como seria legítimo você pleitear uma candidatura ao Senado da República pelo seu partido. O Nilson Leitão tem história dentro do PSDB. E o PSDB já deliberou pela candidatura do Leitão, né? É verdade. Inclusive, tem meu apoio à candidatura do Nilson Leitão. Acredito que ele reúne as qualidades necessárias aí para estar pleiteando essa vaga. Eu também concordo com você, não vejo problema.
acho que é um direito do Nilson ou de qualquer cidadão pleitear um cargo dentro do seu partido. Acho uma injustiça muito grande você bloquear qualquer cidadão. Lógico que nós temos que ter esse cuidado e discutir o arco de aliança, mas não é o momento exato para se fazer isso. Você não pode bloquear a construção de um projeto, né? Então eu tenho certeza que tanto o governador Pedro Taques, Nilson Leitão, vão ter o bom senso aí de chegar lá na frente. Não, conseguimos construir a reeleição do Pedro, conseguimos construir o projeto do Nilson Leitão e vamos para frente ou não. Ou seja, tem que ser reavaliado os projetos. O que não pode acontecer, Antero, é o que aconteceu na eleição para o município de Cuiabá. O partido chegar lá com um projeto já pré-determinado, como era o prefeito Mauro Mendes, o PSDB querendo apoiá-lo e simplesmente, como você mesmo disse aí, existe a possibilidade de mudança, inclusive, do quadro dos prováveis candidatos a senadores, que para mim também não tem nada decidido. Então, um pode ser governador, o outro não pode. O partido não pode ficar a reboque esperando isso. Então, nós temos que ter opções, sim. Não está havendo conflito entre os cargos. Um é para governo, o outro é para o Senado Federal. Então, eu, pessoalmente, eu vou procurar construir essas duas candidaturas, a reeleição do Pedro e a do Nilson Leitão. Tá bom, então o senhor está convidado a fazer uma reunião entre os dois. Vamos ver se você consegue. Muito obrigado pela entrevista, deputado Guilherme. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, até.